Então, boa noite, amigos, queridos, irmãos, no plano físico, no plano espiritual, nessa noite fria e aconchegante diante da nossa vontade de encontrar o nosso Deus Criador, não é? Tanto no plano físico quanto os irmãos espirituais aqui presentes. Eu convido a que a gente faça uma oração, lembrando que Jesus disse: onde dois ou mais estiverem orando em meu nome, entre eles eu estarei. Então, certamente entre nós aqui se encontra o nosso irmão Jesus. E é a Ti que dirigimos a nossa oração, querido Jesus, neste momento, pedindo a Tua bênção para esta oratória, para esta explanação, para que a inspiração vinda do alto, da Tua irradiação, do nosso Deus Criador, se transfira em sementes do bem, para os nossos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes nesta noite. Pedimos a Tua bênção para este momento. Seja feita a Tua vontade e que assim seja. Eu sempre considero uma grande honra e uma oportunidade falar sobre Jesus Cristo, que é a essência do Espiritismo. E me repito muitas vezes, quando lembro a necessidade de compreender mais profundamente as palavras de Jesus, que é a essência da nossa doutrina querida. Quando Allan Kardec, no século XIX, codificou as normas para que nós compreendêssemos aquilo que Jesus viveu na sua essência, e que nós estamos tentando compreender ainda, graças a Deus. E muitas são as sugestões que o Espiritismo nos traz. Eu vou ler um trechinho aqui para que a gente converse um pouquinho antes do passe, tão importante quanto o passe para a nossa manutenção energética no dia a dia, né? Para que nós possamos nos manter em contato com o plano superior. Então é um trecho da Seara Espírita, ano 20, número 235, Viva Melhor. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários e intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Sobre isso, no Pai Nosso, Jesus Cristo, com a sua visão muito clara, deixou a imagem da submissão completa à vontade de Deus. E nós aqui estamos para tentar administrar as vontades de Deus em nossas vidas. Então, na prece, lembramos que Deus está dentro de nós, mas também no universo infinito. O que nos dá a necessidade de termos uma relação com Ele. E a certeza que essa relação é individual. Assim como nós conseguimos amar filhos diferentes, com personalidades diferentes, Deus também nos ama de forma exclusiva. E quando percebermos isso, ao mesmo tempo que temos a noção de que somos criaturas ainda em evolução, sementes pequeninas em desenvolvimento, temos a certeza, para o bem da nossa autoestima, de que a nossa importância é muito grande para o nosso Pai Criador. Isso nos dá poder de transformação, porque entenderemos que a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é grandiosa como Pai, como ser criador, como uma energia personificada, individualizada na sua figura, Deus, que não podemos entender como uma coisa existe sem ser criada ainda, entenderemos talvez,
e que nos dá a eternidade como herança. E que convivendo com Ele, conseguiremos entender a sua vontade para o bem sobre os nossos destinos. Nós estamos aqui no plano físico, sim, com dificuldades maiores ou menores, materiais, emocionais, íntimas, inconfessáveis às vezes ao nosso próximo, mas não a Deus, que tudo sabe, que tudo vê. E que pode nos ajudar a sermos melhores. É natural que tenhamos momentos de inconformidade com o clima, que é rígido neste inverno, principalmente de 2018, e que perguntamos por quê. E basta alguns minutos de noticiário global para vermos as catástrofes acontecendo no mundo todo. Incêndio na Califórnia, incêndio na Grécia, enchente na Índia, pessoas morrendo de forma coletiva, fisicamente, como um resgate em um mundo de provas e expiações. Crianças, idosos nas filas de hospitais, submetidos à ingerência de políticos inescrupulosos, ainda incapazes de compreender o poder que possuem para exercitar em nome desse Deus e fazer o bem ao próximo, porque terão que resgatar também as suas dívidas quando mal exercitam esse poder. E neste mundo de provas e expiações nos perguntamos por quê. Por que Deus, se é a suprema vontade, permitiu a crucificação de Jesus? Respeitando o livre-arbítrio de um anjo que reencarnou para nos mostrar, não que estava pagando pelos nossos próprios erros, ou infrações à lei de Deus, ou que uns atribuem ao pecado original, simbolicamente falando e simbolizado na Bíblia, pela perda do paraíso de Adão e Eva e a não resistência à tentação. Mas para que entendêssemos que mesmo sendo um anjo crucificado pela escolha do seu livre-arbítrio, nós também temos que dar o nosso testemunho de fé e de confiança em Deus no momento da dor. Jesus não tinha esta necessidade de sofrer. Por isso que se diz que sofreu por nós. E disse no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, querido Deus. A oração mais perfeita no Sermão da Montanha. Porque ao compreendermos que, por extrema teimosia de nossos espíritos, é que nos colocamos em condições sem saída. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ao entendermos que, por constantes momentos de infração, vida após vida, encarnação após encarnação, apesar do chamado do nosso anjo da guarda, dos nossos mentores espirituais, de Deus, Jesus Cristo e outros tantos a zelar pela nossa consciência, nosso livre-arbítrio escolheu o erro. E ao escolhermos o erro, semeamos a contrapartida do erro, pela lei de causa e efeito. Para dar essa lição de causa e efeito, quando Jesus Cristo foi denunciado, de certa forma, aos romanos, através de Judas, que pensava que Jesus Cristo reagiria vigorosamente e tomaria o poder material, e ao perceber-se enganado, inclusive, Judas teve grande conflito de consciência e buscou resgatar a sua consciência negando aquele dinheiro que considerava maldito, e em grave conflito acabou até mesmo encontrar as leis de Deus se suicidando. Por conspiração dos judeus da época, os hebreus, no Sinédrio, em conflito com os romanos e precisando os romanos apaziguar, Jesus foi injustamente acusado de conspiração. E quando chegaram para prendê-lo, através da influência negativa e distorcida de Judas, que era uma alma sofredora em conflito, Pedro puxou a espada do soldado e feriu o soldado, quase decepando a sua orelha. Jesus, que era uma alma pura e só pensava no bem, disse a Pedro: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ali Jesus, na simplicidade, mesmo no momento quase de opressão, próximo ao Calvário, pela sua inspiração profunda, quando já sabia que seria momentos de testemunhos profundos, de dor,
de sofrimento, sendo ele inocente, deu a lição da lei de causa e efeito. E disse ainda Jesus na cruz, em seu último suspiro, após toda a sua dificuldade em compreender a maldade humana, o conflito do ego, do orgulho: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mostrando a relação externa que o anjo perfeito, reencarnado na terra, para nos ajudar a nos libertarmos da nossa prisão inferior ao instinto, ao poder material e ao ego, conversando com Deus. Dentro dele, porque também criou Jesus Cristo, mas também fora dele. Apesar dele dizer eu e o meu Pai somos um, falava sempre com Deus como sendo o outro. E dizia: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Não disse eu vos perdoo. Ele disse para a mulher pega em adultério, quando conflitado, para que se contradissesse pelas almas maliciosas, geração de víboras, que ele dizia, até quando deverei suportá-las no momento de tristeza, porque a raça espiritual que os hebreus representavam, e talvez alguns de nós em encarnações passadas, teimosos, manipuladores, intelectualmente maldosos e maliciosos, ao hipocritamente cercarem a mulher pega em adultério e não perguntarem onde estava o homem que induziu a mulher ao adultério, Jesus escrevia na areia os pecados de cada um, ou as infrações. Você é cobiçoso, ganancioso, não denunciava publicamente. Os mais velhos, que já tinham um pouco mais de sensibilidade, percebiam que Jesus enxergava a aura de cada espírito ali reencarnado e disse no final: se você não tem pecado, aquele que tiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Hoje, talvez alguns hipócritas mais vigorosos, talvez até atirassem, mas na presença de um ser como Jesus, paralisados pela sua luz, mesmo que inconscientemente, foram saindo de fininho. E ele disse para a mulher adúltera: vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Eu também não te condeno. Porque sabia ele a lei de causa e efeito. E mais uma vez demonstrou que é a vontade de Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele disse: vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Ou seja, não faça mais ao teu semelhante aquilo que dele tu não gostaria de receber. Porque havia uma terceira pessoa nessa história, provavelmente, ou o marido dela, ou a esposa do outro, né? E a lei de causa e efeito cobraria essas traições. A humanidade atualmente, infelizmente para nós todos, em nossas encarnações subsequentes, em todo o tempo da vida de Jesus, pouco reflete sobre isso. Criaram-se religiões, interpretações e distorções, e que o próprio Cristo disse que haveriam falsos cristos e falsos profetas, porque a falta de profundidade e de sinceridade em entendermos isso para conosco mesmos, somente causa atraso para nós mesmos. A nossa vontade em conflito com a vontade de Deus é que nos causa o atraso. Porque nós negamos, às vezes, o fato de que um pai zeloso zela pelo bem-estar dos seus filhos. E aí, como ele respeita o livre-arbítrio e quer que cresçamos pelo nosso próprio esforço intelectual, emocional, de perdoarmos, de expiarmos a vibração negativa que criamos pelo ódio, pelo rancor, pelo egoísmo. Porque só se rouba, só se trai, só se desespera, só se agride por causa do egoísmo. Fora isso, se compreendermos que é buscar o reino de Deus primeiramente, e a sua compreensão e todas as outras coisas nos serão dadas por acréscimo, o amor, a paz de espírito, a força espiritual para nos dar o alimento, a prosperidade, a abundância, nós estaríamos seguros, não em conflito, em instabilidades. Toda a doença tem uma causa psicossomática no espírito. Os gregos tinham entendido isso palidamente, mente sã, corpo são. Acreditavam na reencarnação. Acreditavam em outras questões também relacionadas à espiritualidade. Os hindus também. Porque sempre houve migrações de espíritos mais evoluídos das muitas moradas na casa de Deus, como de Jesus intuiu e descreveu,
sem poder, é claro, explicar claramente de que eram planetas habitados por seres superiores, como nós, humanidades já em maior evolução, é imigração. Então, se você está no mundo superior, aquele mundo vai evoluir, e você não cumpre as regras deste mundo, você vai ser convidado a reencarnar num outro planeta, de provas e expiações, aonde aquele grau de conhecimento ainda não tenha sido atingido, e você possa contribuir para que aquele mundo inferior, os irmãos inferiores evoluam e atinjam um grau de evolução maior, porque você conviveu com o plano superior, mas não absorveu completamente. Você não fez toda a sua expiação, porque se um grupo quer evoluir e um não quer, aquela pessoa, aquele espírito precisa da caridade. Então não é um castigo, não é uma expulsão do paraíso, como simbolicamente se colocou na Bíblia, como nós colocamos na Bíblia intelectualmente, como seres revoltados, não aceitando termos sido expulsos do paraíso, de um mundo de liberdades espirituais, de um mundo de riqueza, de um mundo de inocência, para um mundo de instabilidades materiais, de terremotos, aonde teríamos que ganhar o pão com o suor do nosso próprio rosto, onde haveria choro e ranger de dentes, para que aprendêssemos a amar. Também esse mundo onde estamos reencarnados. Alguns são nativos deste mundo, alguns espíritos aqui nasceram e aqui começaram como sua pátria-mãe, como o hospital onde nascemos. Mas nós não ficamos toda a encarnação ligados ao hospital onde nascemos. Nós lembramos, eu nasci em tal hospital, os nossos pais nos contam, nós lembramos que há uma história da nossa reencarnação naquele hospital. Mas os nossos filhos às vezes nascem por coincidência no mesmo hospital, ou em outro país, e assim por diante, o universo infinito nas muitas moradas na casa de Deus. Porque não teríamos tempo numa única encarnação, considerando a vida eterna, a imortalidade da alma, aprendemos tudo. Então é natural também que sejamos imperfeitos e conflitivos, e contraditórios até. Deus não pediu de nós saltos absolutos. Para termos uma ideia que a reencarnação e só simples contato imediato com Jesus não nos torna perfeitos por milagre absoluto, João Evangelista, ao qual Jesus entregou os cuidados de Maria antes de desencarnar, antes da crucificação, viveu exilado na ilha de Pátmos, escreveu os evangelhos e desencarnou aos 90 anos de idade. Mais tarde reencarnou na figura que se tornou mais tarde São Francisco de Assis. Mas como São Francisco de Assis, ele poderia ter todas as virtudes já adquiridas na sua encarnação anterior por João Evangelista, claras na sua consciência. Mas não. O esquecimento daquele momento, a reabilitação através da reencarnação, mesmo que ele não tivesse um karma pesado, fez com que ele até fosse para a guerra, tentando agradar os seus pais. Não consta na história se ele chegou a matar alguém, mas percebeu em si mesmo que a guerra era um absurdo, porque o seu espírito ia avançando e teve 1 ano em depressão, quando não conseguia se mexer, ao voltar e abandonar a sua... Chegou a ser um pândego, um jovem perdulário, porque seus pais eram ricos e ele não entendia o senso de propriedade, e bebia com os amigos nas ruas. Mas era João Evangelista reencarnado. Ele não decaiu, ele apenas teve uma breve pausa da sua encarnação anterior. Ao amadurecer a sua relação com Jesus e com Deus e com os espíritos superiores, começou a se desprender dos bens materiais e falar de amor. Ele só dizia, amai-vos uns aos outros. E desencarnou naquela com 40 e tantos anos, né, totalmente doente, cego. E era a única coisa que dizia e santificou-se. Né? Tem a história muito bonita de São Francisco de Assis. Então, há uma continuidade psicológica nas almas dos santos que há em nós também. Esses espíritos vieram de muito longe e porque não fizeram a sua evolução em linha reta para cima, sem falhas, sem imperfeições. E isso para nós é um estímulo ao recomeço. E dependendo do grau de nossos crimes espirituais, que não são mais tantos, porque caso contrário não estaríamos desfrutando de relativa liberdade, de relativa saúde. Mas a caridade, o amor, são partes da vontade de Deus sobre nós. Vai e não peques mais para que algo pior não te aconteça. E faz ao teu semelhante o que dele tu gostaria de receber. Então, como é que eu não perdoo o meu irmão? Aquele que estiver sem pecados que atire a primeira pedra. Com que direito eu tenho de proferir maledicências, maldições ao meu irmão? Eu até posso, mas aquilo vai sair de mim,
e vai se transformar numa doença em mim. É o feitiço mental, o poder da mente, né? Tomara que aconteça isso, tomara. Se eu tenho uma mente poderosa, eu posso até gerar doença, secar plantas, adoecer animais, mas é só o que é meu que me pertence. Mas eu posso gerar luz, eu posso gerar o perdão. É difícil quando o nosso grau de conhecimento ainda não entrou, como falamos no outro dia, em sintonia com o bem, com a renúncia ao ego, sim, porque nós queremos a justiça imediata. Mas outros irmãos que não são espíritas também lembram que a justiça é de Deus. Não é mais olho por olho, dente por dente. Porque no processo de evolução, o nosso inimigo também é filho de Deus. E diziam os gregos também na sua sabedoria que quem te feriu vai te curar. Então é melhor sermos vítimas do que sermos agressores, dizia Sócrates. Nós lembramos disso no momento de ira. Por isso que Chico Xavier lembrava, e até há no livro do Nosso Lar, a terapia da água. André Luiz, verborrágico, desencarnado, orgulhoso, ofensivo muitas vezes por causa do seu orgulho, eu não vou varrer isso e aquilo, quando se descontrolado, porque o ego descontrolado se torna cruel, foi aconselhado a colocar água na boca, porque não poderia falar ao mesmo tempo. Então ficou aquilo pelo menos só no pensamento. Fica com a água na boca, tenta evitar. Silencia no momento difícil, para que você baixe a adrenalina, a cólera do seu sangue, não transforme isso em uma tempestade interior, não morra mais tarde por causa disso, antecipadamente, e possa ver um outro ângulo da questão, para quando tiver que voltar ao assunto, pelo menos os ânimos estejam um pouquinho mais frios. Não quer dizer que você tem que fugir aos problemas e que você não vá resolver as questões com o seu semelhante. E Deus, na sabedoria infinita, nos colocou na mesma família. Nos deu o poder de amar aquele que foi nosso inimigo numa outra encarnação, porque ele é nosso filho hoje. Porque ele é nosso irmão, nosso cônjuge, nosso pai. Porque se não fosse assim, nós fugiríamos. Por isso que nós temos uma pendência quando a gente não consegue perdoar um pai, mesmo com 50 anos, 60, quando a gente não critica, ou quando a gente não consegue entender um amigo ingrato ou qualquer relação, porque nós viemos com o plano reencarnatório para nos ajustarmos no amor, e aí há uma expiação. Por que eu não consigo ter uma questão mais fácil em determinada pessoa? Por quê? E não consigo me desligar dessa pessoa por uma série de compromissos. Então nós temos que entender que esse bem que o Espiritismo nos dá, ele não é exclusivo, é claro, mas ele é tão claro na vontade de Jesus nos explicar aquilo que Deus queria que ele nos explicasse, porque ele podia não ter vindo para a Terra, ele não precisava vir, ele não tinha que espiar. O karma é uma coisa que o Espiritismo não colocou na doutrina, mas é a mesma coisa na lei de causa e efeito. Eu tenho uma bagagem espiritual. Então, se numa encarnação eu fui um soldado lá, eu matei 100 pessoas, e essas 100 pessoas estavam ligadas a outras 1000, eu devo para essas 1000. Mas não quer dizer que eu tenho que morrer 100 vezes. Quer dizer que eu possa vir como prefeito de uma cidade onde essas 1000 pessoas vão reencarnar e eu vou ter que pagar centavo por centavo, através de uma boa administração, o bem público para essas pessoas. Aqueles espíritos que eu atrasei pelo ódio, eu posso recuperar pelo amor. Porque a caridade e o dever cumprido com consciência é o caminho da liberdade. Senão seria um Deus draconiano, um Deus cruel. E a vontade de Jesus em nos mostrar o Deus bom gerou, como disse aqui, um paradigma, ou seja, uma mudança radical de momento histórico. Tanto é que a própria história se transformou em antes de Cristo e depois de Cristo. Vejam que não existe antes de Buda, depois de Buda. Não existe antes de Krishna ou depois de Krishna. Figuras poderosas das suas religiões, santos. Mas antes de Cristo e depois de Cristo, apesar das interpretações paralelas e difíceis, às vezes, de se casarem, talvez porque ficou há muito tempo atrás e Jesus Cristo não escreveu, porque ele queria que isso se tornasse vivo, e ele sabia que pelo momento da mediunidade, onde Allan Kardec colocou no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, no evangelho, as regras, as normas da boa conduta, da compreensão da relação com o mundo espiritual,
a verdade, essas palavras que não passaram, não passariam. Então ele não precisava escrever. Ele quer que nós vivamos o Evangelho. E aí então, meus queridos irmãos e amigos, para concluir, no tempo correto dessa explanação, a cada um segundo as suas obras. Vejam quantos elementos de Jesus Cristo nós temos dentro da lei da reencarnação, da imortalidade da alma e das possibilidades de ressurgirmos dos nossos próprios compromissos com a dor para transformarmos isso em sabedoria. Não importa o que nos aconteça. Se a nossa intenção é boa, né? Tem uma frasezinha aqui no final dessa folhinha aqui da Seara Espírita, da onde eu li um pequeno trecho, né? Que é do próprio André Luiz, do livro Evolução em Dois Mundos, né? O bem constante gera o bem constante. E Jesus Cristo dizia, sejamos constantes no bem, né? Vivamos um dia de cada vez. Porque nós não podemos carregar, não podemos ser como Atlas. A figura de Atlas, gerada pelos gregos, era um deus que carregava, condenado a carregar o mundo nas costas. E quando ele chegava no alto, o mundo rolava para baixo e ele tinha que subir novamente. Mas se ele estava carregando o mundo, né, tinha outras coisas, onde é que ele se apoiava? Era um mito de recomeçar sempre. Né? Nós não precisamos carregar o mundo do outro nas costas. Nós precisamos carregar o nosso próprio mundo dentro de nós e ali, como uma semente de uma árvore que gera um outro brotinho a cada dia, uma folhinha pequenininha, imperceptível, mas daqui a pouco se transforma em ramos, em árvores frondosas, em grandes troncos, tentarmos pelo menos andar um pouquinho para frente. E assim, dia após dia, nós chegaremos ao objetivo que é a felicidade plena. É o momento agora. Não temos outra alternativa, nós não temos a chave do tempo. Nós estamos subordinados ao tempo porque Deus nos submeteu à reencarnação. O suicídio é uma afronta à lei de Deus. Apesar de ser misericórdia infinita, dizem os estudiosos do Espiritismo que de uma encarnação suicida para a recuperação do corpo espiritual são mais de 200 anos. Fora os atrasos todos. Ou seja, é muito triste, né, sermos insubordinados à lei de Deus. Mas entendemos a vontade de Deus, cumprirmos a vontade de Deus não significa que nós não vamos errar, é óbvio, não significa justificarmos o nosso erro, mas para concluir, como disse Divaldo Franco em algum dos seus momentos, que o Espiritismo não veio para nos livrar da dor que nós criamos em vidas passadas e ainda não resgatamos. Mas veio para nos mostrar como Jesus disse para a mulher adulta, vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Porque aí eu vou saber. Se eu já pequei, eu estou sofrendo, a minha inteligência e o meu coração... Não, só um pouquinho. Se eu não consigo pelo coração ainda, pelo medo meu da dor, ou de quem vive a tentação, eu vou renunciar, pelo menos no primeiro momento, eu vou refletir. Posso até cair em tentação, mas vou ter que recomeçar e vou ter que assumir a responsabilidade deste delito. Então, muitas vezes, Jesus disse, vá e se reconcilia com teu irmão antes que ele se denuncie para o juiz e vire um processo, e com testemunhas e com vergonha pública. Era isso que ele queria dizer. Em segredo, peça perdão. Ore por aqueles que você prejudicou, porque você não pode voltar ao passado. Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. O passado a Deus pertence. E o futuro é a criação do nosso presente. Assim, o nosso mundo vai deixar de ser de provas e expiações para ser um mundo de regenerados nos próximos 100 anos. E se escolhermos a regeneração, estaremos em paz. Se escolhermos a rebeldia, continuaremos vivos, eternos, imortais, mas teremos que nos matricular no mundo inferior, aonde haverá choro e ranger de dentes, não por falta de aviso, e recomeçar as provas, porque não estudamos o suficiente, não mudamos o nosso comportamento mental, emocional, para nos habilitarmos no mundo de seres regenerados. A vontade de Deus é que sejamos a sua imagem e semelhança, mas a cada um segundo as suas obras. Parte do Espiritismo e da obra de Jesus é isso. Mas em pouco tempo, né, e atrasados, entre aspas, ou no nosso tempo, nem adiantados, nem atrasados, mas no nosso tempo, não podemos absorver tudo de uma hora para outra. Mas exercitar, recomeçar,
Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. E Deus, como o Pai que é, na parábola do filho pródigo, nos acolhe de braços abertos. Muito obrigado, e que nesse momento nós possamos agradecer ao nosso Deus Criador, que seja feita a sua vontade sobre nós, que possamos, graças a Deus, pôr em prática esse lindo momento de paz e que o conhecimento nos seja útil nesta encarnação, graças a Deus. Seja feita a tua vontade, vamos ao trabalho de paz e que assim seja. Muito obrigado.